A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade à nossa matéria Evangelismo e Missões. Nas 3 primeiras aulas nós falamos sobre evangelismo, inclusive eu deixei lá um trabalhinho para poder a gente finalizar essa parte da matéria. Lembra, fica esperto, hein, porque o prazo de entrega é até domingo que vem, tá bom? E hoje, a partir de hoje e nas próximas 2 aulas, nós vamos falar sobre missões, que é a segunda parte da nossa matéria. Para a gente poder iniciar esse assunto, a gente vai ter que ver alguns conceitos, alguns significados. Por quê? Porque à medida que a gente vai estudando essa matéria, que é de extrema importância e, infelizmente, pouco valorizada, a gente vai perceber que o significado das palavras, o nascimento, o sentido dessas palavras, elas são mais importantes do que a gente possa imaginar. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula? Vamos lá. Para a gente poder começar, vamos ver aqui o significado, ou na verdade a origem, da palavra missão. Essa palavra vem do latim missio, que significa ato de enviar. Ela é originada do verbo mittere, que significa enviar. Guarde essa informação. Missio é ato de enviar. Dessa palavra missio se origina a palavra missionários, que dá origem à nossa palavra missionário, que significa aquele que é mandado para realizar uma tarefa. Então, missio, ato de enviar, missionários, aquele que é enviado. Você não vai encontrar nenhuma dessas 2 palavras no Novo Testamento, nem no Antigo, é claro, mas você não vai encontrar. Por que você não vai encontrar essas palavras? Porque essas palavras são do latim. E como você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então você não encontra essas palavras. Ah, mas Ivan, na minha Bíblia, olha lá em Atos dos Apóstolos, eu me lembro que eu já vi essa palavra missão na Bíblia. O que você viu foi traduções que utilizaram uma outra palavra e traduziram como missão. Você quer ver só o exemplo? Está aqui Atos no capítulo 12, versículo 25. Na NVI, vem assim: tendo terminado sua missão, Paulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Atos 12, 25. Observe que isso é uma questão de tradução. Por quê? Porque a palavra que foi traduzida como missão, na verdade, não é missio, do latim, mas é diaconia, do grego, que é de onde origina a nossa palavra diácono, que significa servir. O diácono significa servo, o diaconia significa servir. Então, você vai encontrar diversas versões, traduções, como a Almeida Revista e Corrigida e tantas outras, vai estar dizendo o seguinte: tendo terminado o seu serviço. Então você não vai encontrar a palavra missão na Bíblia e nem a palavra missionário. O que a gente vai encontrar sim é uma outra palavra que tem o mesmo sentido, que é a nossa palavra apostelo. Apostelo vem do grego e significa enviar. Essa palavra apostelo, ela vai dar origem a uma palavra que a gente conhece muito bem, que é apóstolos, de onde vem a nossa palavra em português, apóstolo. Então, apóstolos é mensageiro, pessoa enviada à frente. Olha aqui o texto que a gente vê aqui em Atos 19, diz assim: então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Atos 19, 22. A palavra ali, enviou, é apostelo, que é enviar. Então a gente entende que toda vez que a gente vê a palavra apóstolo na Bíblia, ela tem o mesmo sentido da palavra missionários, que é aquele que é enviado à frente, é aquele que vai à frente para fazer alguma obra. Então a gente entende aqui, a partir disso, que missão é a mesma coisa que enviar. E missionário é a mesma coisa que enviado, que é a mesma coisa que apóstolo. Ok? Fechamos aqui essa parte? Então vamos lá. Hoje, com essa nossa introdução, eu vou botar apenas 3 palavrinhas, eu vou falar apenas dessas 3 palavras, que a gente precisa entendê-las, especialmente as 2 primeiras, para poder a gente se situar nesse assunto de missões. A primeira palavra é missão, a segunda é missões, e a terceira é missionário. Mas você fala assim: peraí, Ivan, missão e missões é a mesma coisa? A única diferença é que uma está no singular e outra está no plural, não? Parece,
mas não é. Lembra do comercial do Denorex? Pois é, parece, mas não é. Você vai entender que missão é uma coisa e missões é outra coisa. Elas estão interligadas, mas são coisas diferentes. Esse assunto está dentro da missiologia, que é a ciência, o estudo de missões. Então a gente vai começar falando de missão. Essa palavra missão, ela é entendida como sendo a missio Dei. O que é missio Dei? É a missão de Deus. Peraí, Ivan. Mas Deus tem uma missão? Sim, Deus tem uma missão. E não se assuste em saber, Deus é missionário. Você vai entender isso mais à frente. Vamos entender o que é a Missio Dei. Missio Dei é o trabalho realizado por Deus no mundo para promover a sua reconciliação com o ser humano. O que é isso? Lembra que lá no Éden, Adão e Eva, eles pecam, comem do fruto proibido e o pecado entra na humanidade. A partir desse momento, Deus coloca em ação um plano para reconciliar o homem consigo mesmo, para trazer esse homem de volta para si. E esse plano, essa reconciliação com o ser humano se chama Missio Dei. Não é à toa que João 3,16 é o textual da Bíblia. O que diz lá, João 3,16? Você conhece, mas vamos colocar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que aconteceu lá no Éden é que quando o homem e a mulher comeram do fruto proibido, eles foram condenados à morte. Não apenas à morte física, mas também à morte espiritual. Essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é restaurar, reconciliar o homem consigo mesmo. A primeira referência que a gente vai ter dessa questão da missão, da Missio Dei, está lá em Gênesis 3,15. Olha o texto. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Do que ele está falando ali? Lembra, o homem cai, e por conta do pecado, Deus amaldiçoa o homem, amaldiçoa a terra, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa a serpente. Mas ele diz, né, que haverá redenção, haverá uma reconciliação. E esse projeto acontece com Jesus, porque ele diz, olha, da descendência da mulher. Quem é que vem da descendência da mulher? É o próprio Cristo. E diz que a serpente, quer dizer, Satanás, ele vai ferir o calcanhar de Jesus. E quando que isso acontece? Na cruz. Mas diz que Jesus vai ferir a cabeça da serpente. E quando isso acontece? Quando Jesus vence a cruz e ressuscita dos mortos. Então, é a promessa de que Jesus viria para reconciliar o homem com Deus. Isso se chama Missio Dei, missão de Deus. E o maravilhoso dessa missão é que ela revela a natureza de Deus, revela quem Deus é. Porque olha só que interessante, a missão revela o mistério do próprio Deus. Pois olha só, ele é, ao mesmo tempo, dentro da missão, da Missio Dei, Deus é quem envia. É Deus quem envia. Olha o texto. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é Deus quem envia. Mas ao mesmo tempo, Deus, agora na figura do Filho, na pessoa do Filho, ele é o enviado. Ele é um missionário. Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Então Deus, na pessoa do Pai, é quem envia. E Deus, na pessoa do Filho, é o missionário. Mas não apenas isso, porque Deus é também a mensagem que esse missionário traz. Olha lá, Lucas no capítulo 2:10 vai dizer: mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Pai envia. Deus é aquele que envia. Deus é aquele que é o missionário que vem para pregar a boa nova. E Deus é a própria boa nova que é pregada. Isso é
tremendo, é maravilhoso, porque a gente percebe que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Está tudo na mão dele. Deus é tremendo. A gente continua estudando aqui e a gente vai ver o seguinte agora. O que a missão tem a ver com a igreja? A missão e a igreja. Vamos ver aqui. Quando a gente entende essa questão da missão, de que ela nasce lá em Gênesis 3,15, quando Deus faz a promessa de que enviaria Jesus para nos salvar, a gente percebe que lá não existia igreja. Já parou para pensar nisso? Que a missão, ela é anterior à igreja. Logo, a missão não é simplesmente uma das atividades da igreja, mas sim o motivo dela existir. Já parou para pensar no que isso significa? Que a missão não foi feita para trazer uma ocupação para a igreja. A igreja não tem nada para fazer, então vamos inventar uma missão para ela, vamos dar alguma coisa. Vai evangelizar o mundo. Não, senhor. A missão ela vem antes da igreja. A igreja é que é criada por Cristo para poder fazer parte da missão. Então, a missão não é uma das atividades da igreja. Isso é muito sério. Por quê? Porque quando a gente pensa em algo que é atividade da igreja, eu posso querer não participar de determinada atividade da igreja. Porque é algo que foi criado pela igreja com algum propósito e eu posso falar, eu não me encaixo naquilo ali. Mas a partir do momento em que eu entendo que não foi a missão que foi criada para a igreja, mas a igreja que foi criada para a missão, eu já não tenho o direito de dizer que não vou participar. Porque o propósito da igreja é a missão. E quando eu falo igreja, eu não falo da Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista, da Presbiteriana, eu falo de nós, a Igreja de Jesus. A igreja que vai subir com Jesus, que vai ser salva. Essa igreja tem um propósito, essa igreja tem uma missão. Ela foi incluída dentro da Missio Dei, dentro da missão de Deus. Então a gente percebe aqui, olha o texto aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? Significa que a igreja vai ser atuante. Jesus, ele já está na terra cumprindo a missão, e ele diz, olha, agora eu vou edificar a igreja. E eu não vou edificar a igreja para que ela fique de fora disso que está acontecendo, mas ela vai ser uma igreja atuante. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Significa que essa igreja ela vai atacar o inferno. Ela vai lutar contra o inferno para promover a Missio Dei, para promover a missão de Deus. Olha aqui, esse texto, aqui a gente percebe aqui o seguinte, ó, a igreja é o instrumento utilizado por Deus para o cumprimento dessa missão. Então a gente não pode se furtar a esse trabalho. A gente não pode achar que eu não tenho esse chamado. Isso não é para mim. Missão não tem nada a ver com missões. É uma outra história. Você vai ver isso mais à frente. Mas a missão, ela inclui toda a igreja. Daí, olha esse texto aqui, quando Jesus fala em João, no capítulo 20, 21, ele mesmo diz, ó, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele está dizendo, da mesma forma que o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. Para quê? Para a mesma missão, para a Missio Dei, a missão de Deus. Nesse momento nasce a Missio Ecclesia, que é a missão da igreja. A Missio Dei é reconciliar o homem com Deus. E a Missio Ecclesia é o quê? É ser o agente promotor da Missio Dei. Deu para entender? A missão de Deus é reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo. E a missão da igreja é promover essa reconciliação, é ser um instrumento de Deus para promover essa reconciliação. Olha o texto, vamos ler aqui o texto que está lá em Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O que é isso? Ele está mostrando para a gente que essa é a nossa missão. A missio ecclesia é promover a missio Dei. É promover a reconciliação. É ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? Isso é promover reconciliação. Quando a gente vai e faz discípulos, observa, não é tão somente a pregação. A pregação, ela é a porta de abertura. É a porta por onde se entra. Mas uma vez que você prega para alguém, essa pessoa aceita Jesus, o próximo passo é fazer essa pessoa um discípulo. É ensiná-la a caminhar para que ela possa se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sim que essa pessoa vai estar se reconciliando com Deus e nós vamos estar cumprindo a missio ecclesia, a missão da igreja. Eu sei que dá uma confusãozinha talvez no começo, que eu vou falar assim, missio ecclesia, mas você vê que é bem simples. Guarda isso. Missio Dei, reconciliar o homem com Deus. Missio ecclesia, ser o promotor da missio Dei. Ponto. Só isso. A Igreja de Jesus tem apenas uma missão, que é promover a reconciliação de Deus com os homens. Agora, guarde uma coisa. Se a Igreja de Jesus tem apenas uma missão, que é promover a missio Dei, que é promover a reconciliação de Deus com os homens, a Igreja só poderá ser considerada como tal se cumprir o seu papel missionário. Entenda, a igreja, ela foi criada por Deus com um motivo. Ela foi criada para cumprir a missão de Deus, para ser um instrumento de reconciliação de Deus com o homem. Se a igreja não cumpre o seu papel, ela deixa de ser igreja. E como eu disse, eu não estou falando da Assembleia de Deus, eu não estou falando da Batista, eu não estou falando da Metodista, eu estou falando de nós, povo de Deus na face da terra. Que isso? Você está exagerando. Você acha mesmo? A igreja deixa de cumprir. Não sou eu que estou dizendo, não. Você não acredita em mim, não? Então vamos ver o que Jesus diz. Olha o que ele diz. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Assim, resplandeça a vossa luz de homem dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Perceberam? Que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Se o sal não salga, ele não serve para nada. Se a igreja não cumpre o seu papel, ela perdeu a sua função. É uma palavra pesada, eu sei disso, mas é realidade. E ela precisa ser pregada. Essa palavra precisa ser pregada, precisa ser divulgada, precisa ser entendida e precisa ser vivida por nós. Nós não podemos achar que a nossa vida espiritual se resume a ir à igreja 1, 2, 3 vezes na semana, a dar uma oferta, a dar o dízimo, a apresentar um louvor. Não! A nossa vida não se resume a isso. Todas essas coisas são de extrema importância, mas todas essas coisas devem ser feitas para promover a missão de Deus. Quando você louva, quando você prega, quando você dizima, quando você oferta, quando você adora, quando você faz qualquer coisa dentro da igreja, tudo que você faz deve ser para promover a missão de Deus, para promover a reconciliação de Deus com o homem. Sim, eu sei, não é uma palavra fácil, mas é essa a realidade. Se nós não fizermos isso, nós seremos como o sal que não salga. E aí ele vai virar asfalto. Vai ser pisado pelos homens, que era isso que era feito com sal que não servia para salgar. Era colocada na terra para poder diminuir a lama, para que as pessoas pudessem passar pela rua. Era o asfalto dessa época, era o sal, era usado dessa forma. Em nome de Jesus, que isso não aconteça conosco. Que não passe de nós essa chamada de cumprir a missão de Deus. Bom, nós falamos o que é missão. Agora vamos ver o que são
missões. É só o plural? Não. Vamos lá. São todas as ações realizadas pela igreja para o cumprimento da Missio Ecclesia e assim promover a Missio Dei. Vamos entender? O que é a Missio Dei? É a missão de Deus que visa a reconciliação do homem com o Pai. O que é a Missio Ecclesia? É a promoção da Missio Dei. E o que são missões? São todas as ações que a igreja faz para promover a Missio Dei. Então, a missão de Deus é reconciliar o homem com Deus. A missão da igreja é promover essa reconciliação. E como é que ela promove isso? Por meio de ações, as quais chamamos de missões. Observe que esse termo, missões, ele é muito abrangente, porque engloba qualquer coisa que a igreja possa fazer para promover essa reconciliação de Deus com o homem. No entanto, com o passar do tempo, esse conceito ele foi mudando e deixou de ser tão abrangente e começou a ser considerado apenas missões o envio de pessoas para pregar a palavra, transpondo barreiras geográficas e barreiras culturais. São as chamadas missões transculturais ou as missões internacionais. Então hoje, quando a gente fala de missões, a gente está falando de quê? A gente está falando da preparação dos missionários, a gente está falando da evangelização dos povos não alcançados, isso dentro ou fora do país. Né? Porque missões não é tão somente você sair do país, mas se você pregar para uma cultura diferente da sua. A gente está aqui no Rio de Janeiro e pode pregar lá no Amazonas para uma cultura indígena, então a gente não saiu do país, mas está pregando para uma outra cultura. E o que mais? Implantação, treinamento e manutenção de igrejas. Então, quando a gente fala de missões hoje, a gente pega basicamente esses três tópicos aqui. Então, vamos entender a diferença então agora de evangelismo e missões. Tem diferença? Sim, tem diferença. Por quê? A gente estudou nas três primeiras aulas sobre evangelismo. Então, basicamente, o que é evangelismo? Evangelismo é a comunicação do evangelho a qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, se você prega para o seu vizinho ou se você prega para alguém no Japão, isso é evangelismo. Você está evangelizando, você está pregando a palavra de Deus. Você não precisa de um grande preparo, você não precisa de grandes recursos, você só precisa abrir a boca. E missões? Missões é a comunicação do evangelho, o mesmo evangelho, só que fora da área de conforto do crente, em localidades ou culturas não alcançadas dentro ou fora do país. Ou seja, é pregar o evangelho para alguém que nunca ouviu o evangelho. É fazer algo bem diferente. Por quê? Porque quando você prega para um vizinho, você está pregando dentro da sua cultura, você está pregando para alguém que já ouviu a respeito da palavra de Deus, alguém que tem uma noção do que é a palavra de Deus, quem é Deus, de quem é Jesus e tudo mais. Mas missões, ela vai além, é um passo além. Porque ela vai para uma cultura em que não ouviu falar de Deus, não sabe quem é Jesus, não tem noção do que é Espírito Santo. E missões implica nisso. Isso pode ser tanto dentro do seu país quanto fora dele. Pode ser para uma cultura diferente da sua, aqui dentro ou lá fora. Então a gente entende o quê? Que toda missão é evangelística, mas nem todo evangelismo é um trabalho missionário. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho sobre missões no Antigo Testamento. Ivan, tem missões no Antigo Testamento? Sim, tem sim. Você lembra que a missão de Deus, a Missio Dei, ela é anterior à igreja. Tá correto? Então, antes que houvesse igreja, já existia a missão. Então, essa missão ela tem que aparecer no Antigo Testamento também. Então, existe diferença entre a missão da igreja e a missão de Israel no Antigo Testamento. A Israel, ele foi constituído como um imã espiritual para atrair os povos de outras nações para Deus. Percebam, a igreja ela foi chamada para sair, enquanto Israel foi chamado para atrair. Um texto que mostra bem isso é lá em 2 Reis, capítulo 5:15, que é a história de Naamã, você conhece. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse:
agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Então o Sírio Naamã, ele foi a Israel e lá ele descobriu que somente em Israel existia Deus. Somente em Israel havia o verdadeiro Deus. Então a missão de Israel, a missão no Antigo Testamento é que Israel precisa ser o centro que vai trazer para si as nações. Então, a missão de Israel não era unicamente esperar as nações se converterem a Deus, mas impactá-las com o testemunho de uma vida de santidade. Isso é bem interessante, né? Porque você pode pensar assim, bom, se Israel tem que atrair o povo para si, então é só esperar o povo chegar. Não. Para que esse povo pudesse chegar, assim como Ciro Naamã chegou até a Israel, Israel precisava ter comunhão com Deus. E Deus vai dizer que Israel é a sua nação escolhida. Quando ele fala aqui lá em Êxodo, no capítulo 19, diz assim, ó, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, Israel precisa ser uma nação santa e dessa forma ela vai atrair os povos para si. Esse tipo de missão é chamado de missão centrípeta. O que é a missão centrípeta? É quando a força centrípeta é quando ela puxa para o centro. É atrair para o centro. Centrípeta é isso, é atração de fora para o centro. Então o povo de Israel deveria, por meio da santidade, por meio do seu relacionamento com Deus, ele deveria atrair as outras nações para que essas nações viessem conhecer a Deus e se converter a Deus. Então você observa que essa visão é diferente do que a gente tem no Novo Testamento. Enquanto Israel deveria ser um imã por conta do seu relacionamento com Deus, de ser uma nação santa e atrair os povos para si, a igreja deveria sair. A igreja deveria agir de forma diferente lá. A igreja deve sair e levar as boas novas às nações. Olha que interessante esse texto aqui. Lucas 10 diz assim, e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas 10, 2. Essa palavra aqui, envie, no original é ekbalo. Estranha essa palavra, né? Mas o sentido dessa palavra ekbalo é quase como expulsar, é lançar fora, é mandar embora. A ideia aqui é de uma ação quase que violenta, uma ação de que o Senhor lance os obreiros, que Ele envie, que mande para fora os obreiros. Por isso que a gente diz que se no Antigo Testamento a missão era centrípeta, no Novo Testamento a missão é centrífuga. Por quê? Porque a centrípeta vem de fora para o centro e centrífuga é do centro para fora. E aí a gente vê lá aí no desenho a igreja saindo para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então isso é a missão no Novo Testamento. Ok, conseguimos entender aqui um pouco sobre missão, sobre missões e como esse trabalho é feito. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente isso nas próximas aulas. Então agora, para a gente poder encerrar essa primeira aula, a gente vai falar um pouco apenas sobre o missionário. Quem é o missionário? Missionário é todo aquele que é enviado para cumprir uma missão. Só que a gente precisa fazer uma pequena distinção. Vamos chamar assim, 2 tipos de missionários, ok? Qual é o primeiro tipo de missionário? O primeiro de missionário é aquele que se encaixa dentro da Missio Dei. Nesse aspecto, somos todos missionários. Toda a igreja é chamada para levar as boas novas a qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, somos todos missionários, sem exceção. Todos nós somos enviados para pregar as boas novas. Isso quando a gente fala da Missio Dei, da missão de Deus. Mas quando nós falamos de missões, de pregar o evangelho fora
da nossa cultura ou fora do nosso país, aí a gente está falando que o missionário é aquele que é chamado por Deus e oferece a sua vida para levar o evangelho além das barreiras culturais. Então aqui a gente tem uma ideia de que o missionário, quando se fala de missões, ele é uma pessoa específica. Aí já não abrange toda a igreja. Todos nós somos missionários no que diz respeito a Missio Dei, a missão de Deus, a reconciliação de Deus com os homens. Então todos somos missionários nesse aspecto. Mas no que diz respeito a missões, a transpor barreiras geográficas e culturais para a pregação do evangelho, então aí sim, nem todos vamos ser missionários. Aí é um chamado específico que Deus tem com algumas pessoas. Então, para a gente poder terminar aqui essa parte, o que é preciso para ser um missionário? Para ser um missionário, molezinha, facinho. Quer ver só como é que é facinho? Vamos lá. Primeiro, chamado. Meu irmão, para ser missionário, a pessoa tem que ter o chamado divino. Por quê? Porque não é uma obra feita para qualquer um. Não é uma obra fácil. É uma obra que requer fé, requer amor, requer coragem, requer determinação. E se a pessoa não tiver o chamado divino, ela não sai nem de casa. Então, o que é o chamado? O chamado é a chama divina que arde no coração do crente. E como é que a pessoa sabe que ela foi chamada? É porque essa chama não consegue se apagar. É diferente a pessoa que tem o desejo de fazer alguma coisa hoje e amanhã já não tem mais. O chamado não é assim. O chamado é uma coisa que nasce no coração do crente e ele vai crescendo a cada dia e ficando cada vez mais forte. Então a primeira coisa é o chamado. Segunda coisa que se precisa é a preparação espiritual. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus e, é claro, relacionamento com Deus. Não podemos esquecer também do relacionamento com Deus. É muito sério. Porque a pessoa que vai para um outro lugar, para um outro país, para uma outra cultura, ela tem que ter uma vida de oração, de um relacionamento com Deus muito forte. Porque o que ela vai enfrentar é um desafio muito grande. Mas ela precisa também de preparação intelectual. Preparação intelectual por quê? Tem que conhecer a palavra. Porque vai pregar a palavra. Mas não apenas conhecimento da palavra. Ela precisa conhecer a cultura para onde ela vai ser enviada. Tem que conhecer a língua para poder falar na língua nativa. Ela tem que conhecer a legislação daquele país para não fazer coisas, cometer crimes que ela nem sabia que era crime, porque dentro daquela cultura, uma coisa que a gente pode achar que é normal aqui, lá pode não ser. Então o missionário tem que ter uma preparação intelectual, tem que adquirir esse conhecimento. Mas ele precisa também de treinamento. E eu não estou falando simplesmente de treinamento que é promovido por agências. Nós temos diversas agências no Brasil, agências missionárias no Brasil que promovem treinamento. Mas estou falando de uma questão mais pessoal. Como é que eu posso imaginar que alguém vai pregar o evangelho lá no Sudeste Asiático, lá no Sudão, na Coreia do Norte, se o crente não prega na esquina? Então ele precisa adquirir experiência aqui. Ele tem que treinar aqui. O crente missionário, aquele que tem um chamado, é aquele que treina todo dia. Ele está disposto a pregar, ele está disposto a encarar situações aqui, que ele sabe que quando ele chegar lá, ele vai encarar situações ainda piores. Então ele treina aqui. Quem tem amor pelas almas aqui, vai ter amor pelas almas em qualquer lugar. Agora, quem não tem amor pelas almas aqui, você acha mesmo que vai ter amor pelas almas fora do nosso país? Aí não vai mesmo. E por último, o que o missionário precisa? Coragem. Ele precisa de coragem. Porque transpor barreiras culturais é sair do lugar de conforto. E sair do lugar de conforto é algo difícil. É algo que requer da gente uma atitude corajosa. Porque implica em riscos, implica em suportar situações que nem todo mundo está disposto a suportar. Por isso eu bato palmas para os missionários, que são pessoas que têm algo de Deus na vida delas, que todos nós deveríamos ter. Então eu encerro aqui essa aula dizendo para você que tem a chama missionária no coração, para você que já está fazendo missões,
para você que pensa em fazer missões, guarde isso aqui no seu coração, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua chamada ministerial e que possamos crescer nesse entendimento do real significado de missão, no real significado de missões e que possamos nos engajar, possamos nos entregar e trabalhar para poder promover a Missio Dei, para poder promover a reconciliação de Deus com os homens. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem na nossa próxima aula, tá bom? Fique na paz. Até a próxima. Paz.